Olá, tudo bem? Então, muito bacana, bastante gente chegando. Bom, gente, então, para quem não me conhece, já que essa live aqui vai unir, né, vai fazer uma integração aqui entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. O meu nome é Letícia Madruga, eu sou professora também e também sou assessora, de eventos sociais, né? Trabalho como cerimonialista desde 2013. E esse período, né, desde que a gente entrou nesse processo de isolamento social, de distanciamento, com toda essa parte trágica da pandemia, onde os eventos tiveram que ser cancelados, adiados, os empreendedores, né, os empresários, os microempresários, precisaram passar por uma renovação, né? A gente precisou tomar grandes mudanças na nossa vida para se manter de pé, firmes e fortes. E conversando com Débora, né, surgiu essa ideia de trazer para cá esse bate-papo, né, sobre as competências do empreendedorismo, né? O que que é, o que que significa, se está em alta, se já foi mais, se é nesse período tá mais com maior solicitação, né? Então a gente vai convidar a Débora, tá? Para conversar aqui com a gente e trazer um pouquinho de informação para a gente. Deixa eu achar aqui a Débora, minha amiga lá do Espírito Santo, para conversar com a gente a respeito desse assunto. Olá, Ei, boa noite, tudo bem? tudo ótimo. Estou muito feliz pelo convite, pela oportunidade, né, da gente conseguir interagir. Espírito Santo e Rio de Janeiro, né? É um Isso prazer mesmo, estar aqui conversando com você, Letícia, que é mãe, assim como eu, que é professora e é empreendedora, né? Então, exatamente. nós vamos conseguir, através, né, desse bate-papo, abordar as características empreendedoras. Muita gente já tem e outras pessoas que vão saber como desenvolver, né, a partir desse contexto, deste cenário em que estamos vivendo, que está sendo necessário empreender. A gente vai ver, né, nessa live como fazer isso, o que é importante desenvolver, quais características são importantes. Então, Débora, eu estou super ansiosa para ouvir, tá? Devo fazer alguns comentários, mas também devo dizer que a palavra é toda sua. Quero conhecimento, quero fazer essa troca. Se alguém aí que estiver assistindo quiser fazer alguma pergunta, escreve aí para a gente, que a gente está de olho aqui nos comentários e a gente pode dar umas respostinhas, né? Sim. Bom, então vamos lá, né? Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre competências empreendedoras. Né? O que a gente precisa saber sobre o empreendedorismo? Porque a gente ouve falar muito sobre esse tema. Muitas vezes a gente conhece os mitos e não as verdades do empreendedorismo. Então, o termo empreendedor é um termo francês que significa, né, um indivíduo que assume risco, que começa algo novo. O empreendedorismo, ele não está totalmente relacionado apenas a empresas, a negócios. A gente diz que é uma percepção, é uma concepção de mundo, é uma atitude, um comportamento, é uma forma de agir. E tem muita gente que é empreendedor e não sabe. Não está nas empresas, mas empreende a todo momento. Isso Então, a era gente uma vai das falar. grandes dúvidas, assim, que entre colegas, né, quando a gente conversa a respeito da questão de, empresa, né, eu sou proprietária de uma empresa, ou eu trabalho para uma empresa, em que momento eu sou empreendedora ou não, né? Isso é algo que era até uma dúvida pessoal, né? É claro que eu venho estudando um pouco mais, já tenho um pouquinho mais de domínio do conteúdo, mas fica sempre uma dúvida, né, com relação a isso. Isso.
Então, antes da gente começar a falar exatamente, né, sobre onde que o empreendedorismo ele está, localizado, vamos dizer assim, a gente precisa entender que o empreendedor é aquele que aprende a transformar sonhos em realidade. Porque ele tem uma cabeça arrojada, ele é inquieto, ele não se acomoda, ele não consegue ficar na sua zona de conforto, ele busca sempre por autonomia, ele consegue aprender diante das dificuldades. Esse é um ponto importante do empreendedorismo, porque no cenário em que estamos vivendo, né, neste contexto, algumas pessoas estão estagnando, estão parando suas vidas, né, estão apenas reclamando, e outras estão empreendendo. Elas estão conseguindo enxergar a oportunidade em uma crise. Então, se nós não conseguirmos nos adaptar a este momento, buscar novos conhecimentos, reinventarmos, nós vamos ficar fora do mercado de trabalho. Então, como empresa e também como pessoa física, né, que trabalha em outras empresas não sendo dona. Então, o empreendedor ele consegue ter essa capacidade, essa competência de aprender com as dificuldades. Isso impulsiona e não faz o contrário, né, não paralisa. Ele não consegue, né, ficar quieto. Está todo momento buscando novos conhecimentos. E tem Não, eu vou fazer umas pinceladas assim, porque justamente eu passei, nós da área de eventos, né, a gente está passando por essa situação que foi os adiamentos de todos os eventos do semestre. E da minha agenda, eu tenho hoje somente eventos em novembro e dezembro. Todos os eventos do primeiro semestre e dos 4 primeiros, julho, agosto, setembro, outubro, dos 4 primeiros meses do segundo, foram adiados para o ano que vem. E isso, a priori, assim, me deu uma sensação de, meu Deus, o que é que eu vou fazer esse ano? Sabe? Aquela sensação de como que vai ser a Letícia, assessora. Tudo bem que a gente continua trabalhando em prol dos eventos que transferiram as datas. Mas bateu aquela sensação de o que eu vou fazer agora. E ali a Letícia, minha xará, escreveu, né? Se reinventa. Realmente a gente se reinventa. Eu busquei forças, né? Eu tive o meu momento de luto, assim, que eu digo que eu me fechei, fiquei quase 10 dias sem entrar na internet, sem mexer, sem buscar informação nenhuma, até por toda a demanda da situação, né, que a gente vivenciou aqui no Rio de Janeiro, está sendo ainda, mas foi muito pior, muito grave. E aí eu acordei, eu pensei, gente, eu preciso fazer por onde? Aí eu acho que nasceu o meu espírito empreendedor. Nasceu não, acho que ele já estava vivo ali, mas ele me colocou, sabe, à frente, com vontade de fazer coisas diferentes, de buscar mais conhecimento. Então, assim, fui atrás de novos cursos. Eu morria de vergonha de colocar minha cara num stories, numa live. Eu pensava assim, meu Deus, né? Não, e as pessoas me impulsionaram para aquilo ali. Débora desistiu dela nada ali, ó. Débora, eu não sei falar o sobrenome dessa menina, gente. Ela escreveu, não dei conta. Ela vai dar conta, ela vai voltar a empreender, porque ela é uma guerreira. Então é isso, sabe? Esse sentimento de voltar a fazer acontecer, que justamente fez com que eu te trouxesse para cá. Vamos conversar e fazer, de repente, impulsionar novas pessoas a irem atrás da vontade delas, né? Dos seus sonhos. Isso. A gente fala, né, eu como administradora, que as funções da administração, elas giram em torno de planejar, organizar, né, dirigir, controlar. E o empreendedor, ele faz isso a todo momento. Ele planeja suas ações, ele implementa, e aí ele controla para verificar se o que ele planejou realmente está tendo resultado ou não. Então, a gente a todo momento, né, se reinventa, busca novas alternativas, não se acomoda e também realiza algumas funções de administrador. Quando você falou, né, essa questão de empresa, vou falar alguns mitos agora e aí eu vou explicar depois direitinho as 3 formas de empreendedorismo. O primeiro mito que muitas pessoas acham é que o empreendedor já nasce empreendedor.
né? Que é algo assim, nato, já nasceu para o sucesso. É claro que algumas pessoas já desde a infância já apresentam algumas características empreendedoras, né? Mas a gente pode desenvolver. Então, você disse que se encontrou empreendedora, né? Você se É. autoconheceu, você já tinha essas características, mas ainda não estava em evidência. E aí, você passou por esse período, né, que você disse de luto, e foi aí que você fez o exercício do autoconhecimento e começou a desenvolver essas características. Então, a gente pode aprender a empreender, né? Isso é passível através do conhecimento. Um outro ponto é que o empreendedor, ele não é jogador em relação à sorte. Não podemos contar com a sorte. A gente precisa contar com o trabalho, com o esforço, com a dedicação. O empreendedor também, ele não é aquele lobo solitário que define tudo sozinho. Então, ele precisa de uma equipe porque ele é fazedor, né? Ele está a todo momento envolvido no processo, é aquele que faz acontecer. E aí vem o ponto que você tinha a dúvida, né? Você colocou para mim, todo empresário é empreendedor? E eu afirmo que não. Então, existe uma diferença entre ser empresário e ser empreendedor. O empresário é o dono da empresa. É aquele que tem o registro lá, tem o seu nome no contrato social, registra na junta, tem CNPJ, enfim. O empreendedor é aquele que tem um comportamento que nós estávamos dizendo agora, né? De não se manter estagnado, de buscar inovação, de querer sempre, né, se dedicar o melhor, de estar atento ao que acontece, de buscar por oportunidades e as outras características que a gente vai abordar até o final da live. Então, existem empresários que são empreendedores e outros que não são, que abrem a empresa e querem apenas comandar e obter os resultados, né, o lucro. E por isso que muitas empresas fecham, morrem, como a gente diz, né, esse termo, nascem e morrem. Então, existem 3 tipos de empreendedorismo. O empreendedorismo de negócio, que é aquele empreendedor que abre uma empresa com finalidade lucrativa, que é o que a maioria acha que é empreendedor, né? Que é um empresário. Então, ele tem uma finalidade do lucro. Nós temos também empreendedorismo social, que o objetivo final é alguma ação social, algum envolvimento social. E também temos o intraempreendedorismo, que é aquele que empreende dentro das organizações. Os funcionários, como a gente, né? Falando de uma forma mais Entendi. simplificada. Então, todos nós podemos ser empreendedores a partir do momento em que nós nos engajamos, nos comprometemos, buscamos resultados melhores, né? Inovamos, buscamos pelo conhecimento, sendo donos de empresa ou não. Então, hoje, neste contexto, né, o mercado exige pessoas empreendedoras, seja de negócio social ou intraempreendedor. Então, a gente pode afirmar que todos nós podemos ser, né, um empreendedor. Quando a gente se destaca em uma organização, a gente também está sendo empreendedor. E não cabe, né, atualmente, no mercado, pessoas que não empreendem. E a gente vai ver, a partir das características que a gente já começou, né, a enfatizar, e a gente vai abordar até o final da live. Então, nem todo É, empresário é empreendedor e todos nós podemos ser empreendedores. a gente pode dizer então que aquela pessoa que ela assume correr riscos, aquela pessoa que confia em si mesmo, que, digamos em palavras, né, mais corriqueiras, né, que dá a cara a tapa, que corre atrás, ela é uma empreendedora. Ela está correndo atrás, está buscando fazer acontecer algo. E eu acredito que essas sejam algumas das características que fazem parte do empreendedor, né? Isso. Então, por que as pessoas buscam empreender, né? Vamos falar do empreendedor de negócio. Às vezes ele busca empreender porque ele está com algum problema econômico e aí ele precisa de uma renda extra ou desemprego, né, em relação a isso. Ele busca empreender por fugir de algo como, por exemplo, pela burocracia das empresas, né, por essa questão de ter um patrão, de cumprir horário. E ele também pode empreender por possuir algumas características que estão bastante pertinentes e que façam que ele se movimente. Então, a gente tem
a questão da autorrealização, né, a necessidade de realização, a disposição Uhum. de assumir riscos e também a gente tem a autoconfiança, como você abordou. Nós somos diferentes em relação à necessidade de realização. Algumas pessoas têm baixa necessidade, então elas se acomodam, elas acham que o que elas têm tá bom, né? Elas não precisam, né, de algo a mais, elas estão de acordo com o estado atual, não querem crescer, né? Mas Sim. temos também pessoas que têm uma alta necessidade de realização. Então, elas buscam por objetivos mais complexos, elas querem, né, ter um alto padrão de excelência. O empreendedor, ele possui uma alta necessidade de realização. Então, ele está sempre em busca de mais, né, de sempre fazer o seu melhor, de dar o seu melhor. Quando a Acho gente que fala... é dizer, é uma questão de metas, né? Eu coloco uma meta na minha frente, mas eu nunca chego lá, porque quando eu chego a alcançar essa meta, eu já estou numa outra, então eu continuo. Eu acho que isso é um impulsionamento, né? Eu estou pensando no hoje, mas eu já estou daqui a 3 dias, tá? Hoje eu estou concretizando essa nossa live, mas eu já estou pensando nos próximos, né? Nos próximos ganchos para o meu empreendimento. Quanto mais você obtém um conhecimento, mais você quer fazer, né? Então, o crescimento ele é consequência dessa necessidade de realização. A disposição para assumir risco vem desde lá do conceito, do termo, né? Empreendedor. Quando a gente resolve empreender, a gente assume vários riscos. Então, nós temos os riscos financeiros, voltado quando a gente fala do empreendedorismo de negócios, né? A gente deixa o nosso trabalho como funcionário para ser dono do próprio negócio. A gente corre o risco financeiro, porque vai ser no início algo incerto. A gente tem um risco familiar, porque existe uma família que depende, né, dos seus ganhos. Temos o risco também psicológico, porque existe uma grande transformação. Então, de repente, eu tinha o meu salário no final do mês, né? Dava dia 30, 31, ia cair aquela quantia que eu já sabia, já era fixo. E de uma hora para outra eu preciso buscar pelo meu salário, pelo meu resultado, né? Então, também envolve questões psicológicas. Mas o empreendedor, ele está disposto a assumir esses riscos. Mas ele também não é um inconsequente. Ele calcula quais serão as consequências das suas ações. Então, a gente diz que ele busca por riscos moderados, que ele consegue controlar, e também há uma análise, um cálculo das consequências do risco que ele, né, está se propondo a correr. Então, uma outra competência é essa disposição que o indivíduo tem, que o empreendedor tem para correr o risco. Né? E isso algumas pessoas não conseguem fazer. Só que se não correm o risco, não sabem se o resultado vai ser positivo ou não. Então, é importante calcular esse risco, né? Não fazer de qualquer forma, fazer todo um planejamento e também correr o risco, né? Como a gente diz, pagar o preço. E uma outra característica, que a gente fala que é uma característica básica, é a autoconfiança. O empreendedor, ele confia no resultado positivo porque ele confia no seu trabalho. Ele sabe que tudo depende dele, né? Do seu esforço. Então, ele entende que os problemas irão surgir, isso é certo, mas é que ele vai encontrar uma alternativa de solução. E um outro dia, eu estava assistindo um vídeo do Cortella, que ele falou sobre o segredo da vida. Eu acho que algumas pessoas já assistiram esse vídeo, né? Que ele tem 3 filhos e ele disse que quando eles completassem 12 anos, ele iria contar o segredo da vida. E quando o filho dele, o mais velho, completou 12 anos, ele contou que o segredo da vida é que as vacas não dão leite. É Você já verdade. ouviu essa Eu história? já. Inclusive, já utilizei em sala. Né? É muito Já dei. E aí todo mundo fala, E como não? a gente As já vacas... usei também, já usei com a minha equipe, né, do cerimonial, o pessoal da assessoria,
porque justamente, né, a gente tem essa visão de que é só eu ficar aqui que eu vou receber, né? Não, tenho que ir lá na vaquinha e tirar o leite dela, senão eu não vou receber. Isso mesmo. Esse é o É, pensamento de muitos empresários, né, que não são empreendedores. Eu abri a minha empresa, coloquei uma equipe para trabalhar e agora eu vou obter o resultado. Eu mando, eles obedecem, né, e eu tenho um resultado positivo. Não é bem assim. Então, para quem nunca ouviu essa história, né, as vacas elas não dão leite. Se o leiteiro não acordar de madrugada, não for até o curral, amarrar as pernas da vaca, né, e tirar o leite, ela não vai dar. Então, não é a vaca que dá leite, sim o leiteiro, né? Que nos proporciona através do seu esforço. E é isso, o empreendedor, quando ele confia em si mesmo, ele sabe que ele vai conseguir o resultado porque ele vai se esforçar, ele vai se comprometer. Então, é uma outra característica importante. sabe, Débora, vou usar ali o comentário da Tatá. Ela é uma colega daqui do Rio, também é empreendedora. Nós trabalhamos juntas num casamento, vai fazer um ano até agora, foi dia 27 de julho do ano passado. Ela fez um material para minha noiva. E ela está falando ali do apoio da família, né, e psicológico. Quando você falou da necessidade da gente passar por essas situações, né? Eu dou a minha cara a tapa, eu tenho a minha autoconfiança, mas também não pode ser de uma forma inconsequente, né? E eu passo por um processo difícil financeiramente, inicial, e ter o apoio da família, né? Poder contar com incentivo e ajuda da família e psicológico é uma outra situação, né? Eu vi uma outra menina escreveu ali, quem dera se fosse assim. Não sei se entra no contexto, mas eu vou utilizar. Realmente, para quem não tem nenhum apoio, é muito mais difícil. Isso é fato, assim. A gente está lidando com numa situação, a vontade de falar sobre, né? Justamente por sermos já mães, donas de casa, a gente tem compromissos, responsabilidades, e eu só estou conseguindo executar o meu trabalho de assessoria. Quando eu iniciei, eu não tinha o Lucas ainda e nem a Luísa, mas eu tenho um companheiro comigo que me dá a mão o tempo todo. Então, assim, eu já fui para reunião e já fui para evento noturno, ciente de que a 1 hora da manhã a minha bebê ia estar chegando de carro para eu amamentar. E isso aí é mais do que apoio, sabe? É muito bacana. Eu até me emociono, porque não é comum a gente ver isso, né? Então, Não. esse apoio para quem tem vontade de correr atrás dos seus sonhos, realmente é fundamental. Eu queria abrir essa ponte aí para As Tatá. dificuldades, elas vão surgir, né? A gente não tem como fugir delas. E o mais importante é essa rede de apoio. Quando a gente não tem uma rede de apoio, a gente pode criar uma rede de relacionamento, né? Encontrar outros parceiros, outras pessoas que nos complemente. Com Então, não é certeza. fácil empreender. Realmente não é fácil empreender, mas o que a gente busca é esse comportamento empreendedor, que faz a gente ter essa resiliência, né? Aprender com essas dificuldades. E aí o resultado ele é muito melhor, né? Ele é muito mais valoroso. E a gente precisa analisar se realmente nós estamos tendo esse comportamento, né, empreendedor em nossas vidas. Você falou aí da questão, né, dos problemas, que você não desistiu, né, você se reinventou, teve o apoio da família. E eu vou falar rapidamente de uma história do Soichiro Honda, né, a história da Honda. O Soichiro Honda, ele era um adolescente, né, no Japão, investiu todos os seus recursos para construir, ele queria vender anel de pistão para a Toyota. Então, ele estudou, ofertou, né, fez essa proposta e foi recusada. Então, ele voltou para a sala de aula para aprender mais, passou por várias dificuldades, deboches de outros alunos, de professores, e após 2 anos, a Toyota fechou o contrato com ele. E ele precisava do apoio do governo, mas ele não teve por conta da guerra. Ele precisava do apoio para construir a sua fábrica. Então, ele utilizou os seus conhecimentos, buscou e construiu o seu próprio cimento.
E aí, com a guerra, né, ele construiu a fábrica, foi bombardeado várias vezes, teve terremoto, e aí ele não desistiu. Ele não estava conseguindo evoluir da forma como ele queria. Então, ele vendeu a fábrica para a Toyota, né, e passou a ter uma outra ideia a partir da dificuldade. Por que eu trouxe essa história comigo? Porque na época lá da guerra, o Soichiro Honda percebeu que ele teria uma oportunidade, uma ideia. Por quê? As pessoas não estavam tendo facilidade de se movimentar, havia falta de combustível. Então, o que ele fez? Ele pegou motores de geradores usados e adaptou na bicicleta. E aí ele conseguiu, né, fazer uma bicicleta motorizada. E aí os amigos, a família, né, começou a utilizar e ele teve a ideia de empreender a partir disso. Mas ele não tinha recurso. Então, o que ele fez? Ele enviou uma carta pessoal, né, escreveu a própria... Na época já era próprio punho, mas ele fez questão de enviar uma carta para 18 mil proprietários de lojas de bicicleta. Então, várias dificuldades, né? E a gente encontra a oportunidade muitas vezes nos problemas. Com Por isso certeza. a gente precisa ter essa visão, né, ampla. E aí, dos 18 mil, 5 mil adiantaram esse recurso, esse capital, e se tornou esse império que a gente conhece, né, da Honda Motors, né, esse império automobilístico. Então, é um exemplo, é uma história que a gente entende que pode acontecer fracassos, isso é comum, né, histórias de sucesso, só que de 99% desses fracassos, 1% vai ser sucesso. E é importante essa questão, né, dessa resiliência, de buscar desenvolver esse comportamento da persistência, que é muito importante. Às vezes a gente se depara com a necessidade né, de ir até alguém, precisa de alguma coisa, e acaba, né, como eu falei para você no início, às vezes a gente não acredita muito, né? Você quer, mas você fica com receio, aí você se pensar muito não faz. Eu tenho para mim essa atitude hoje, né? Assim, se eu tive uma ideia, se eu não conseguir colocar ela em prática logo, eu acho que outra pessoa vai ter a mesma ideia que eu. Então, não que a gente não viva num mundo não de cópias, não nem na questão de plágio, assim, né? Tipo, de copiar por propósito, não. É porque a gente vive hoje uma realidade em que a mídia traz tudo pra gente, né? Você dá um Google, você tem Pinterest, são várias redes, né? Exatamente, a ação, né? Então, é melhor feito do que perfeito. Então, a gente tem que correr atrás. Isso mesmo, a perfeição, ela né, a gente não tem nada perfeito, a gente busca o melhor, mas a perfeição, realmente, né, se a gente ficar pensando em fazer sempre o perfeito, a gente vai ficar sem fazer nada. Exatamente. E continuando a parte, né, conceitual, nós temos dois tipos de empreendedor, com aquelas características que a gente já falou, né, até agora, mas nós temos o empreendedor artesão e o empreendedor oportunista. E aí eu digo que a gente precisa ser um empreendedor oportunista. Mas aí vão dizer, oportunista... Em qual eu me encaixo? Olha só, hein? O empreendedor artesão é aquele que está focado apenas nas habilidades técnicas. Então, ele sabe fazer e ele foca somente na produção. O que a gente tinha na figura do artesão, né? Ele trabalhava isolado e construía o produto do início ao fim. E era totalmente centralizado. Então, alguns empreendedores são assim, né? Eles centralizam e são especialistas na habilidade técnica, vamos dizer. A gente pode ter um exemplo assim, eu sei tudo de pintura, então eu vou abrir uma empresa de pintura. Só que eu só sei pintar. Entendi. Quando eu começo a ter conhecimentos amplos, eu busco, além de pintar, saber gerenciar, trabalhar em equipe, me relacionar com as pessoas, eu me torno um empreendedor oportunista. Porque é aquele que identifica oportunidades, que está de olho no seu produto, mas também está de olho no mercado, naquilo que está acontecendo. Então, Letícia, você é uma empreendedora oportunista. Né? Sou muito oportunista. Atenta a tudo que está acontecendo. E você Exatamente. me disse, né, numa nossa conversa pessoal, que você tem uma equipe e que você sabe Sim, delegar.
né? Você confia nessa equipe. Então, quando existe muita centralização, a pessoa acha que ela sozinha vai conseguir, apesar Não de ter as funciona. características, isso ela não vai conseguir ter essa amplitude, né? Não vai durar muito tempo. Então, por isso que é importante, né, ter essa... É, eu tô assistindo uma série, que com essa situação toda tá dando tempo de assistir uma série, né? E tem uma menina que tem muito, o perfil dela é muito assessora, né, de tudo, assim. A gente brinca que ela é a cerimonialista ela é a faz tudo, ela é a mil e uma utilidades. Mas ela não sabe delegar funções. Então, tudo aquilo que ela almeja fazer, as coisas acabam dando errado, não dão certo. E ela acaba se sobrecarregando. E eu até conversei com uma das minhas assistentes, né, a respeito disso. Quando você cria uma equipe, você tem que ter total confiança neles, né? Eu não posso trabalhar com alguém em quem eu não confie, em quem eu não sinta que trabalha a mesma coisa, né? Que tem o mesmo perfil, o mesmo entendimento. E a delegação, ela é necessária, ainda mais na minha função, né? Eu estou com um sonho de um cliente na minha mão. Eu tenho ali, a gente às vezes passa 1 ano, 2 anos na construção do evento. E quando chega o grande dia, eu divido a realização desse sonho com a minha equipe. Então, assim, não é só eu. Por mais que eu diga para eles que se alguma coisa der errado, é a Letícia que fez errado, se as coisas derem certo, fomos todos nós que fizemos certo, entendeu? Então, assim, eu vejo, assim, como mais do que necessário. E como você estava explicando, né, uma pessoa que trabalha sozinha, realmente ela não tem como ser oportunista, porque ela só pensa no dela, na caixinha fechada ali. E não, eu preciso ter amplitude no meu pensamento, né? Minhas mãos falam por mim, porque eu sou uma pessoa ansiosa, Débora. Ah, não, Você calma, plena e eu ansiosa. não. Não. Então, isso é verdade. Quando você não confia na outra pessoa, você quer fazer tudo. E a gente não tem habilidade, né, suficiente para todas as áreas. A gente falha em algo. E para isso que a gente precisa de parcerias. Então, é importante entender isso. Que por mais que a gente faça o melhor, sozinhos a gente não chega em lugar nenhum. E aí, quando a gente fala de empreendedorismo de negócio, existem alguns fatores críticos, assim, né? Que, eu vou empreender em algo, para quem aí está com pensamento de começar um novo negócio, né? Que já é intraempreendedor às vezes, já trabalha numa empresa e se destaca, mas tem esse sonho. Existem alguns fatores importantes a serem considerados. Quando eu Sim, resolvo ter um novo negócio, eu preciso identificar qual vai ser o meu produto, né, o serviço que eu vou prestar, se está de acordo com o meu DNA, né, se eu tenho um interesse por aquilo, porque muitas vezes a gente começa a empreender naquilo que está na moda. Isso está na moda e aí eu vou junto. Muitas vezes não tem nada a ver com o perfil, né, do indivíduo. Ele tem que buscar o autoconhecimento e também saber tudo sobre aquele negócio. Então, além de entender sobre esse produto ou serviço, ele precisa identificar questões financeiras, fazer todo o planejamento, se o negócio é viável, se não é, né? sim, Planejar qual é o local, se ele vai ter uma loja física ou agora a gente tem muito, né, a questão do e-commerce, né, as empresas atendendo virtualmente, né, isso está em alta e eu preciso identificar se eu vou conseguir, como que vai ser essa distribuição, quais serão as operações do cotidiano. Então, para tudo isso, existe uma ferramenta. Então, quem quer empreender precisa buscar realizar um plano de negócio que vai dar todo o suporte para verificar se o negócio é viável ou não. Então, não dá para começar nada no escuro. E quem já está empreendendo, quem já está no mercado, também pode fazer para verificar quais são os seus pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças, oportunidades que surgem. Então, a gente encontra esse plano de negócio
em vários sites, o Sebrae, né, um órgão que vai também dar todo o suporte, né, com cursos, vídeos, tem plano de negócio simplificado. Então, quem tem essa necessidade, né, de empreender, o empreendedorismo de negócio com finalidade, né, lucrativa, como eu falei, precisa se preparar. Então, o planejamento é outra competência essencial do empreendedor. Ele deve estar atento a todos os detalhes. Planejar desde a questão financeira até divulgação, né? E isso através da busca do conhecimento. E existem alguns pontos agora que eu vou falar sobre o empreendedorismo, que muita gente inicia um negócio pensando em alguns resultados, em algumas mudanças, e que não são bem do jeito que elas imaginam. Então, a primeira coisa que faz as pessoas empreenderem é ser seu próprio patrão. Letícia, você que é empreendedora, né? Você acha que só tem um patrão quem empreende? Não tem patrão quem empreende? Gente, eu brinco assim que é muito surreal, né? Como se eu pudesse, eu acho que é muito pior. Eu não tenho nem assim uma vertente. Eu acho que a necessidade é tão grande de você fazer as coisas com muito mais responsabilidade que, que de todos os lados eu vejo um patrão me cobrando. Entendeu? Isso aí. A gente não tem mais um patrão, né? A gente Não. tem o São cliente, vários. fornecedor, né? A nossa família, que a gente precisa, né, tá ali sendo uma referência, o nosso funcionário. Então, quem empreende achando que não vai ter patrão, pelo contrário, né? Ele deve o seu trabalho a várias pessoas, vamos dizer assim. O empreendedor, ele também não faz apenas aquilo que ele gosta. Então, muita gente acha que vai empreender para fazer o que gosta. Vai fazer o que gosta? Vai. Mas vai ter muita coisa que não gosta para ser feita. Né? Exatamente. E às vezes, essas que a gente não gosta são as que a gente precisa fazer com mais cuidado ainda, né? Que a gente precisa ter muito mais controle para que a parte bacana, para que a parte que a gente gosta não ficar em negativo, né? Isso. A gente precisa fazer bem o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Um outro ponto é o acúmulo de riqueza, né? Eu vou abrir um negócio para ficar rico. Então, a lucratividade é uma consequência do trabalho. Então, a gente já falou sobre isso, sobre o esforço, né? Então, quem já entra pensando dessa forma, não se prepara, não conhece o mercado, também é um outro ponto que a gente precisa se atentar. Né? Além de questões de reconhecimento, de prestígio, né? Então, é necessário se perguntar, né? Por que eu vou empreender se é um empreendimento de negócio? Lembrando que a gente precisa empreender em todas as áreas da nossa vida, né? Seja dentro ou fora das empresas. Então, esse ponto, né? Esse questionamento é importante a gente fazer. Por que eu estou empreendendo? O que eu preciso melhorar? Quais as características que eu preciso adquirir, né? Melhorar. E aí a gente vai entrar agora, acho que vai dar tempo a gente falar, sobre as características de maneira geral do empreendedor. Algumas a gente já falou aqui, né? Se você tiver aí algum comentário, porque eu nem estou acompanhando. Não, eu parei aqui também para poder acompanhar a tua linha de raciocínio, mas eu queria falar aqui, ó, que eu achei o máximo. Tatá e Deb já se acharam aqui nos comentários e eu acho isso o máximo, é esse espírito de empreendedorismo, sabe? De você também ter uma visão de ajuda ao próximo. Eu sou fã, muito fã, assim, de pessoas que sabem e passam esse conhecimento sem essa problemática, como eu citei ali no início, né? Assim, como se eu estivesse copiando de alguém. Não, é óbvio que a gente vive a questão do se eu estou fazendo algo que outra pessoa fez e deu certo, não tem por que eu não dar o crédito para aquela pessoa.
mas não é errado você copiar o que é legal. E eu acho muito bacana você, justamente o contrário. Eu acho muito legal quando as coisas dão certo e outras pessoas vêm e resolvem fazer também porque deu certo. E eu acho que essa questão esse coleguismo entre os empreendedores, nessa área, nesse momento em que a gente está vivenciando, e o pós, né? Que é o novo, que a gente só sabe falar que teremos restrições. Restrição é é a nova palavra que vai vir com tudo. Eu não consigo pensar num evento daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, sem restrições. Sim. Então, a gente está pensando sempre adiante. E é muito bacana, eu vi aqui que elas se acharam ali, trocaram ideia já. E É o networking, né? esse espírito me deixa muito empolgada e feliz. Tá, obrigada pela presença ativa aqui na nossa live. Muito obrigada. Então, essa questão que você falou aí né, essa parceria, essa rede de contatos que a gente precisa, né? E muitas vezes a gente encontra em pessoas que realizam a mesma função que a nossa, né? Prestam o mesmo serviço, e aí a gente consegue enriquecer, tanto de um lado quanto do outro. Vou falar um pouquinho agora sobre as outras competências, né? Empreendedores, algumas a gente já falou. Você disse sobre as metas. Então, estabelecer metas é uma competência empreendedora, né? O empreendedor ele tem que identificar o que ele quer, né? A curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. E essas metas precisam ser mensuráveis. Ele precisa conseguir medir o que ele quer, né? E não de forma tão ampla a ponto de se perder. Então, a gente vai vai estabelecer um objetivo, vai traçar as metas, né? Em quanto tempo a gente quer alcançar, né, o que foi estabelecido. Então, como ele planeja todas as coisas, o empreendedor, ele também busca sempre estabelecer objetivos e metas. Um outro ponto é informação. Ele se dedica pessoalmente na busca de informações. Ele não espera, né, para as outras pessoas, né, para o funcionário. Ele precisa sempre buscar inovar. E ele só vai inovar a partir do conhecimento. Então, quando ele não sabe de alguma área ou não tem um tipo de conhecimento, ele não consegue desenvolver essa habilidade, ele cria parcerias, né? Ele busca ajudas, especialistas na área. E no final eu vou falar um pouquinho sobre a questão, né, dessas parcerias. Busca de oportunidade e iniciativa, gente, é outra competência, a gente já falou bastante. Débora, eu vou te cortar rapidinho, porque entrou aqui uma das minhas principais mentoras, que é a Michele Senise. Ela está colocando ali que adorou o tema, né? Ela entra naquele hall de pessoas que eu te falei que impulsionam outras, né? Ela detém de um conhecimento absurdo e ela não fecha aquele conhecimento para ela faz questão de passar. Então, assim, eu fiz um curso com ela há 4 anos atrás. E até hoje, se eu ligar para ela 1 hora da manhã, ela vai mandar eu longe, né? Porque eu tô ligando 1 hora da manhã, mas ela vai me responder, vai me atender, vai ser solícita comigo, e é assim mesmo, né? Então é esse tipo esse canal de relações que eu acho necessário, sabe? E que, como você falou, né? O empreendedor artesão, ele não vai ter isso. O oportunista, ele vai ter. Porque em qualquer situação ele vai ver uma sacada, ele vai buscar aquilo ali, aquela relação vai levar ele a outra relação, e isso só faz crescer, né? E esse crescimento que a gente quer para todos. Todos podem prosperar, todos podem, né, buscar os seus ideais, né? E alcançar os seus conhecimento, quanto mais se dá, mais se tem. É Exatamente. verdade, a gente Três. aprende ao compartilhar o conhecimento, né? A gente que vive em sala de aula, que saudade das salas de aula, a gente aprende a todo momento, né? Então, lá no início eu falei, né, do empreendedorismo ser uma concepção de mundo, uma filosofia de vida, é também uma forma de se relacionar. Quando eu consigo me Exatamente. relacionar bem, eu estou empreendendo, né, e buscando esse conhecimento. Então,
Não basta só buscar informações e guardá-las, né? Como você falou. É necessário compartilhar. Uma outra característica, uma outra competência empreendedora é a questão da busca pela excelência, né? Você buscar sempre um padrão alto de excelência. Porque a gente precisa dar o melhor, senão a gente não vai se esforçar, né, ao ponto máximo que é necessário, né, para conseguir bons resultados. Então, o empreendedor ele sempre fica exigindo qualidade e às vezes de si mesmo, se cobrando, né, essa qualidade, né, essa excelência. Porque o cliente ele está buscando atender a sua necessidade, né, e ele tem uma expectativa. E aquele que empreende, ele quer superar a expectativa do cliente. Então, quando você fecha um contrato com um casal, né, com os noivos, com sonhos de vida, eles estão criando uma alta expectativa, né? E o seu desejo como empreendedora não é oferecer qualquer serviço, né? Você quer superar a expectativa que eles têm, surpreendê-los, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, é uma outra competência empreendedora que a gente consegue identificar. A questão de correr risco calculado, a gente já falou, né? Que não é essa questão de ser, né, inconsequente, de arriscar tudo, calcular mesmo, verificar, né? Eu vou mudar a minha situação, né? Vou construir algo novo. Quais os pontos positivos e negativos? É fazer toda essa análise. Uma outra competência empreendedora. Persistência, que é não desistir no primeiro obstáculo. Então, eu dei o exemplo lá, né, do seu estilo Honda, né, com Isso, bombardeio de 3 fantástico. motos, né, e ele não desistiu. E a gente encontra isso no perfil empreendedor, essa vontade de crescer, a dificuldade. Eu também, né, a gente acaba falando um pouquinho da vida, passei por diversas dificuldades profissionais, mas a gente não desiste, porque é um desejo tão forte, tão intenso, que a gente sempre busca se reinventar e voltar. Então, essa questão de não desistir, de persistir, é uma outra competência bastante forte, né, no empreendedor. Seja de negócio, seja social ou no empreendedor. Bom, o comprometimento. A gente sabe que o empreendedor, já que ele é fazedor, ele coloca a mão na massa, ele precisa se comprometer, né? Senão não vai ter o resultado que ele espera. E muitas vezes a gente faz mais do que deveria fazer. A gente não está muito preocupado com as nossas atribuições. A gente busca vestir a camisa mesmo, se a gente é dono da empresa ou se a gente é funcionário. O comprometimento ele Nossa, faz. com relação a isso, na minha área, sempre acontece algo que a gente tem que fazer a mais do que compete, né? Mas a gente faz porque a gente é comprometido. Eu estou falando a gente, eu e minha equipe, né? Porque infelizmente eu não posso falar por toda a gente não pode falar por toda a categoria, né? Mas é uma situação que todos deveriam repensar sempre. A colega está falando ali, exatamente. A gente sempre faz a mais. E a gente faz, eu não vou ficar pensando, não vou fazer porque isso não é da minha alçada, eu não tenho nada a ver com isso. Não, gente, eu me comprometi em entregar algo e o mínimo que eu vou fazer é entregar esse algo com excelência, entendeu? Sabe por quê? Você pensa assim, né? Que esse perfil empreendedor que a gente identifica, porque você sabe que a causa do fracasso ou do sucesso está relacionada ao seu comportamento, à sua atitude. Então, você é responsável pelo sucesso ou pelo fracasso. E quando a gente pensa, né, se responsabiliza, a gente se compromete ainda mais. Então, por isso que é tão importante o comprometimento. E muitas vezes falta isso nas pessoas. Elas fazem apenas o que é mandado, né? Aquilo que é atribuído. E isso não é empreender. A gente precisa sempre fazer o melhor. Persuasão e rede de contatos. Falamos muito sobre rede de contatos, né? Você falou da sua mentora. É importante criar esses laços, né, de relacionamento com pessoas de diversos conhecimentos. Eu brinco que o nosso primeiro contato foi como mãe.
né? No nosso Foi. grupo. É. E Eu não aí, falei aqui antes, cortar, eu conheço a Débora, eu conheço ela desde quando eu engravidei ela engravidou do filho dela, do Brian, e eu do Lucas. E nós somos amigas muito próximas, assim, né? No quesito maternidade. Então, quando a gente vai descobrindo, né, o lado profissional de cada, né, no caso, quando eu soube do trabalho dela, de tudo isso, semana passada eu pensando, gente, veio o lado empreendedor da Letícia de querer fazer algo diferente, de querer conversar, ter esse bate-papo sobre um assunto que está em alta, é relevante, porque está todo mundo muito pensativo com o que vai fazer, né? E aí veio Débora, tem que ser ela para conversar com a gente sobre isso. eu trabalho empreendedorismo, esse assunto, né, na escola estadual de curso técnico, SET Talmo Luiz Silva, aqui da minha cidade. E a gente trabalha este conteúdo, essa disciplina, em todos os cursos: segurança do trabalho, automação, mecânica, administração, porque a gente entende que está relacionado ao comportamento empreendedor, né? Essa atitude, essa proatividade. Então, por isso que é um assunto tão importante, tão pertinente, ainda mais, né, no contexto atual, que a gente precisa se reinventar e desenvolver todas essas características empreendedoras. Quando a gente decide empreender, a gente sabe que existirão várias limitações, né? A gente não tem mais 8 horas por dia de trabalho, não tem salário fixo, né, regular. A gente tem que fazer o que gosta, o que não gosta. Mas o empreendedor é aquele que vai gerar economia, que vai, né, gerar oportunidades, gerar renda, emprego. Então, a gente precisa incentivar o empreendedorismo e trazer esse comportamento para as nossas vidas de maneira geral. Por isso que eu fiquei muito feliz, né, com o convite de colocar um pouquinho da teoria, porque tudo que eu estou falando aqui tem embasamento teórico. Exatamente, E que vem a calhar realmente na prática, é a teoria que se aplica verdadeiramente na prática. É um assunto muito interessante. E todas essas características que a gente falou, como eu disse no começo, a gente consegue desenvolver, basta querermos. Quando a gente quer, a gente consegue. Tô olhando aqui no relógio com medo do Instagram fechar. Eu ia falar, acho que faltam 5 minutos, 5 ou 6 minutos para a gente acabar. Infelizmente. Eu só vou falar rapidinho sobre quando a gente decide empreender, e eu tô falando de negócios, a gente consegue ter ajuda, né? Parcerias. Tem o Sebrae, como eu falei, e também a gente tem incubadoras de empresas. Então, para quem não conhece, a incubadora de empresa, ela vai dar todo o suporte, toda a ajuda, né? Vai ajudar a desenvolver esse negócio para ir para o mercado de trabalho. Então, a incubadora de bebezinho, né? Ele não consegue ir para o mundo, para a família, para casa, para os pais, porque ele precisa desenvolver algumas coisas. E a incubadora de empresas, para quem aí está com um pensamento em empreender, ela vai dar todo esse suporte para ajudar a amadurecer a ideia e implementar aí para o mercado. Então, eu participo, né, junto com a Iandra Gasparini, da coordenação. E também, né, a gente tem esse projeto do curso de administração, que é uma incubadora de empresas chamada Prosperas. Então, no Brasil, nós temos mais de 363 incubadoras. Então, além, né, de aceleradoras, né, do Sebrae, a gente tem a oportunidade de empreender, de ter todo aquele suporte que falta em nós. Porque, como eu disse, o ser humano é um pouco limitado, né? Então, algumas áreas é necessário criar essa parceria, esse networking. E eu estou à disposição, né? Se alguém quiser entrar em contato comigo, bater um papo sobre empreendedorismo, sobre plano de negócio, que a gente trabalha isso em sala, né? Os alunos fazem, realizam. Eu também já empreendi em negócios, mas eu me apaixonei pela educação profissional e eu não consigo mais sair dela. Sair. Débora, eu assim já falei inúmeras vezes para ti o quanto eu fiquei feliz de você ter topado. Como eu falei, né, de forma despretensiosa, bate-papo mesmo. Aqui a gente está entre amigos
e, claro, passando um pouquinho daquilo que a gente acha, ou do seu conhecimento, e um pouquinho do que eu acho, né? Para tantas outras pessoas que às vezes não têm, né, esse insight, assim, né, do que é o empreendedorismo, do que é empreender, ou como eu posso fazer, ou será que eu nasci para isso? Será que eu levo jeito? Vale a pena eu tentar? São várias questões que desde que eu iniciei na carreira de assessoria, foram coisas que passaram muito por mim. Eu gosto muito de falar, acho que ninguém nota, né? Que eu corto a pessoa toda hora. Não, você me deixou falar bem. Eu sou uma boa ouvinte também. Eu gosto de falar no sentido assim, né? Comunicação mesmo. Eu acho que é algo que me chama muito atenção, né? E quando eu fui para esse lado da assessoria, o meu pensamento era em poder justamente, como eu tive problemas, digamos assim, né, no meu casamento, em questões de logísticas, fornecedor, coisinhas que deram errado. No final deu tudo certo, mas poderia ter dado muito mais se eu tivesse tido alguém para me ajudar, né, atrás, assim, né? Não tivesse sido eu e minha mãe correndo atrás o dia inteiro, a semana toda. Chegou cansativo, exaustivo. A gente chegou no final da festa, meus pais estavam exaustos, eu estava exausto, meu marido estava exausto. Então, assim, quando eu corri atrás dessa ideia, é porque eu queria para outras pessoas que não passassem pelo que eu tinha passado. E isso é fantástico, né? Quando eu vejo acontecer. O feedback dos clientes, quando voltam para a gente com aquela sensação de que deu tudo certo, o evento aconteceu. Esses dias eu fiz um post lá no feed sobre um casamento que teve num dia de temporal, tempestade aqui na ilha, né? A chuva parou 15 minutos antes da noiva chegar na porta da igreja. E assim, quando eu cheguei na igreja e aquela ventania, trovoadas, e a minha equipe estava ali, todo mundo fazendo já o que tinha que fazer. Mas eu preocupada com aquele tempo, com aquela tempestade que estava acontecendo, inicialmente eu fiquei, caramba, o que eu vou fazer? Meu Deus, aí eu pensei, gente, sou eu que estou à frente desse casamento. Então o medo sai para lá. E aí você cresce, você age, você vai atrás. Faltam 3 minutos, Pablo. Eu quero falar, eu quero contar. Mas assim, a chuva também ajudou, parou o vento, parou o raio, parou trovoada, parou tudo. A noiva desceu na porta da igreja, a gente ainda tinha chuva, assim, né? A gente até usou guarda-chuva e tal. Mas deu tudo tão certo, foi tudo tão lindo aquilo ali, aquele problema todo, me impulsionou mais ainda para querer fazer mais. E eu acho que esse espírito de empreendedor é que existe em mim hoje. Eu estou assim cansada de estar em casa. Chega um sábado, eu fico triste dou graças a Deus que eu estou em casa com saúde, com meus filhos. Não canso de agradecer isso, né? Que minha família está toda bem, a gente está em casa. Mas quando eu penso, nossa, hoje eu ia ter um evento, hoje eu ia estar correndo, hoje eu não ia dormir, hoje eu ia. Eu acho que isso me acende e faz com que eu possa fazer mais, né, no futuro. Pablo foi meu noivo ano passado, noivo da Camila. Tá aí, fantástico, parceria, exatamente, viramos amigos. E isso é o melhor, né, também, fica amizade. Débora, falei muito. Não. Obrigada, tá? Obrigadão mesmo. Eu que agradeço. Que a gente possa também permanecer aí por muito tempo. Faltam 20 segundos. Um beijo. Ai, vamos tirar uma foto aí, ó. Ih, gente. Vai lá, de novo. E foi.
Obrigadão, tá, amor? Eu Obrigada. que agradeço. Beijo, Fico pessoal. muito Obrigada por feliz. ter participado.